Opa! Excesso, escassez. Afinal de contas, quais os grandes perigos, problemas de utilizar produtos, suplementos, etc., em doses maiores ou menores? Agora quem dá bola é o Santos. Ai, meu Santos. Time grande não cai. Bora! Fala, povo das águas, esse Alberto é cheio das coisas. Vamos lá, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa. Obrigado a vocês. Vamos na sequência, pessoal, temos o nosso livro, Carlinhos, eu lembro sempre de Carlinhos, quando eu pego esse livro na mão, com esse monte de coisa também, bata aí, faz uma mixerena. Temos o nosso livro, DDD 11 986 48 8382, é pelo WhatsApp, ou se preferir, pode entrar no nosso Instagram, Alberto Bacelar Aquashow, @AlbertoBacelarAquashow, e lá vocês vão encontrar na bio o link, através do Linktree, onde vocês têm acesso ao canal no YouTube, ao Facebook, que raramente eu entro, raramente eu mexo no Facebook. Temos acesso também ao grupo VIP de Aquaristas Aquashow. É claro, o curso básico está com 35% de desconto ainda. Estamos esticando a promoção da Páscoa, agora para abril. E que mais? Os suplementos, toda a linha de suplementos Aquashow está aqui, ó. Agora também com a linha Q-Carbon, carvão mineral, isento de fosfato e tudo mais. Mais um recado, sim, importantíssimo, hein? CNAM, Congresso Nacional de Aquários Marinhos, de 3 a 4 de junho de 2023, lá na Europa. Fui convidado para fazer uma palestra lá, ok? Depois tá aí, eu vou botar a imagem, eu vou colocar a imagem também do QR Code, para vocês terem mais acesso. Participem, colaborem, né? Promovam, divulguem isso é muito legal, tá? Será realizado em Gaieiras, Óbidos, Portugal. Um grande convite feito aí para nós, brasileiros, isso é muito bom. Fica aqui, Ted, fica aqui, para não me atrapalhar. E galera, não esquece do like, ó. Mete o like aí, vai com uma voadora assim, ó, no meio dos pés, assim, do peito, tá? Só não pega no símbolo do Santos, tá? Dá o like. Vamos lá, vamos trabalhar. Hoje eu vou falar sobre as complicações, né, que nós temos, e isso veio muito em função de dois pontos importantes. No grupo VIP de aquarismo fizeram uma pergunta, postaram o vídeo de um aquário de SPS, maravilhoso, antes e depois. Então mostra uma península, né, um braço assim, bem legal. Eu não vou divulgar as imagens porque eu teria que pedir autorização ao proprietário, enfim, eu não gosto de criar polêmica nesse caso, deixa pra lá. A gente descreve, vai servir do mesmo jeito, de forma ilustrativa. E mostro antes essa península. E depois, um ano depois, sei lá eu quanto tempo depois, lotada de SPS e tudo mais. E o cara me pergunta, né, um dos seguidores, dos membros do grupo VIP, me pergunta: Alberto, como é que eu faço para ter um resultado desse e tal? E eu explico para ele que é tomar conta da luz e tomar conta da água. O cara até descreve nesse videozinho, acho que é do Instagram, ele até descreve o sal que ele usa, os testes que ele usa, a iluminação que ele tem. Ele sai descrevendo, né, basicamente tudo que ele faz assim de uma forma geral, dá um glossário rápido. Mas eu falo para ele, gente, assim, são duas coisas, né, básicas aí o que ele tem. Ele precisa ter uma luz compatível com o animal que ele está criando e ele precisa ter uma água compatível também com a espécie a ser criada. Mas tem alguns detalhes que precisam serem
esclarecidos, tá? Um aquário, do jeito que ele mostra lá, é perceptível que as bases foram colocadas recentes e que você não vê ainda o crescimento do coral sobre a base. Aqui a gente tem um exemplo clássico disso. Uma espécie, quando você coloca, antes dele crescer a galhada, antes dele crescer aquele bando de galho, é natural que ele se firme, que ele tenha ele tem que se sentir seguro. Isso é uma coisa interessante, né? Uma característica de todo coral e especialmente os espécies fazem muito isso. Ele espalha primeiro, ele não cresce em altura, ele cresce sempre de forma a se fixar, criar uma garra, né? E a partir desta expansão que ele tem, ele começa a criar os seus bicos, a fazer os bicos, e aí vem o crescimento em árvore. Ó, esse coral aqui, ó, a base dele, lá nos Estados Unidos, você compra essa bolinha e o coral ele já vem com mais de uma mão. Aqui no Brasil a gente compra a bolinha com um talinho. Esse coral ele está colocado aqui há exatos 4 meses, acho, 4, 5 meses. O que acontece? A primeira coisa que o coral faz antes de crescer é firmar a sua base. Raramente o SPS cresce para depois fixar. Então qual é a prova disso? Ó? Dá uma olhada. Isso tudo é crescimento no aquário. E cada bolinha dessas que vocês estão vendo, cada pontinha vai formar um galho. Então esse coral está crescendo aqui. Diferente de eu pegar uma bolacha, colocar a bolacha aqui e já ver aquele baita coral grande. Presta muita atenção no vídeo dele para você perceber isso. Então, ó, todos os corais que a gente tem que foram colocados, a base já cresceu, tá vendo? E eu tinha vários, eu tinha aqui o espécie, ele tá voltando a crescer, tá vendo? Por quê? Por quê? Ali atrás, tá vendo? Aqui embaixo, porque eu corto, eu vendo, aí eu corto, faço as mudinhas e faço a venda. E eu comentei com ele, pelo jeito não é brasileiro, o cara é de fora, e assim, na boa, eles já me perguntaram isso, por que você não tem um monte de espécie grande, por que teus aquários da tua casa, tudo... Gente, eu precisaria investir de 40, aqui no Brasil, de 40 a 50 mil reais para eu comprar mudas prontas. E um SPS, um dedinho de SPS, ele leva 1 ano e meio, 2, 3 anos para ele atingir um volume, um tamanho que você olha e fale, uau! Então pode ter certeza, não estou dizendo que são todos, tá? Mas a maior parte desses aquários espetaculares, principalmente gringos, que você vê, eles compram a peça pronta. É por isso que a gente não tem no Brasil tantos corais, tantos aquários, tantas publicações. E isso é fato. Mesmo lojistas, lojas que mostram grandes corais de SPS, muitos colocam peças grandes, peças já criadas. É muito diferente. Eu não tenho coragem, juro mesmo, eu não tenho coragem de investir aí 3, 4 mil reais numa espécie só e que não vai aparecer, e eu precisaria de 10, já foi aí 30 mil, põe 10 peças aqui espalhadas, ela some. Um aquário desse tamanho precisa de muita coisa. Então, se eu fosse de fato transformar isso aqui num visual para que como servir de prova que meu método dá certo, eu teria que investir aqui 60, 70, 80 mil reais em corais. Eu não vou fazer isso, eu prefiro ser feliz. Eu pego sabe, o que eu fiz? Eu gastei aí, eu investi uns 4, 5 mil. Ó, uma curiosidade, faz muito tempo que eu não compro de fornecedor nenhum coral, muito tempo. 90% dos corais que eu tenho, 99%, 100% dos corais que eu vendo aqui na minha loja é de mudário meu. São corais que eu crio, são corais que nasceram aqui, vão crescendo, eu vou cortando. Por isso eu tenho essa limitação nas espécies, tá? E outra, aquela península que é demonstrada ali, eu avisei, falei, essa peça ela vai entrar em colapso, porque o espécie vai crescer, ela vai criar um peso e aquilo vai desabar. Então precisa tomar muito cuidado, né, com certas coisas que são lindas, são maravilhosas. E para fechar, é o tipo do aquário que eu falei para ele, cara, você não pode nem piscar, tem que ter 100% de investigação total. Nisso que eu vou falar no assunto desse vídeo, que é a questão da
que eu considero assim mais importante a nível de aquarismo, seja ele de que tipo for, que é a questão da estabilidade físico-química. Deixa eu tentar, eu já falei algumas frases prontas que a gente sempre usa, do tipo a diferença entre o remédio, né, a medicação e o veneno é a dose, é a posologia, ok? Até brinco, falo, um Dorflex tira dor de cabeça. Um pacote sem Dorflex de uma vez vai tirar a tua cabeça pro resto da vida. Você vai acabar mesmo, não vai ter mais dor nenhuma no corpo. Então, isso vale para qualquer coisa, seja ela boa ou ruim. Aquilo é bom, aquilo se torna bom quando aquilo está no ponto de equilíbrio, quando ele está sendo utilizado, absorvido, usado, exportado, cumprindo a sua função na quantidade e na qualidade correta. E quantidade vale muitas vezes mais do que a qualidade. Sério, Alberto? Sério. Em alguns pontos isso é um fato. Às vezes você tem uma ração que de repente ela nem é tão boa, mas você dá em tão pouca quantidade que ela não se torna patogênica ao sistema, ela não se torna uma agressão. Tá? Então, dentro desse contexto geral, eu falo, né, para as pessoas, muitas vezes é muito comum, olha gente, meu coral não vai, Alberto, meu coral não vai. E o que eu recebo de orçamento, pedidos de orçamento, melhor dizendo, onde o cara fala, eu quero uma luminária para começar, mas eu não quero algo muito caro, depois eu vou fazer. Não existe isso. A sua luminária, ela tem que atender, ela tem que imitar o sol para o seu aquário. Seja para LPS, seja para SPS, seja para soft, seja para peixe. A sua luminária, ela precisa ter uma iluminação, uma radiação luminosa compatível com a necessidade biológica do ser em questão. A água e o sol que alimenta, que nutre, que mantém vivo um ecossistema marinho de um recife de coral, ela não é diferente para o soft, não é diferente para o SPS, não é. As pessoas às vezes, elas querem montar um aquário de 200 litros, um 40, 50, ele precisa de 170 watts de luz para cima em quantidade, num espectro favorável, numa qualidade favorável. Então olha, eu fico besta de ver. O cara vai numa loja, aliás, eu vou aproveitar esse gancho, porque me diz aí, gente, o sujeito vai numa loja e ele pede para comprar uma iluminação ou um skimmer. O skimmer é o mais comum. Eu vi esses dias num grupo famosíssimo, do qual eu participo, por questões éticas, vamos omitir nomes, e estavam discutindo marcas, qualidades de skimmer. E em momento algum foi dito a verdade a respeito da competição entre um skimmer nacional e um skimmer importado. Os preços são equivalentes. E eu não estou falando de produto comprado de forma ilegal, tá? Eu estou falando de você ir numa loja, não comprar na internet, num site aí onde não se paga imposto, onde não tem nenhum benefício para o país, que pelo contrário, só estraga, só traz prejuízo para o país esse tipo de coisa, está dando lucro para o país que está recebendo. Então você compra um produto sem pagar a nota lá da China, quem está ganhando dinheiro é a China, não é o Brasil. Não é o Brasil. Mas, enfim, a gente tem o direito como consumidor de pagar mais barato. Mas vamos lá. Partindo do princípio que está sendo feito tudo de forma justa. Aí não estou falando de ilegalidade. Não é ilegal você comprar assim, tá? Não é ilegal. É uma questão de justiça, de justo. Não é justo com o mercado brasileiro. Teria que mudar, teria que o governo tirar mais impostos. Não tudo bem, eu concordo. Mas vamos lá. De forma justa, foi dito, existe um produto nacional de facilidade, primeiro de tudo, eficiência comprovada. Depois, qualidade de peças comprovadas. E terceiro, assistência técnica facilitada. E aí tem um outro produto que é importado, que
Assistência técnica existe, está até começando a ter bastante assistência técnica de produtos assim. Porém, não é 100% das coisas. O grande, né, o que mais quebra impeller de bomba, talvez copo de skimmer, não sei, o que mais quebra nessas peças, ou vamos de luminária que seja, você até tem um estoquezinho. Mas o preço não é igual, E nós temos aquela questão do beneficiar o comércio brasileiro, de beneficiar o seu país, de ser de fato uma pessoa que pensa na sua nação, de forma patriota, de forma cívica, entendeu? E o cara dentro da loja, você vai na loja, ele não tem o produto nacional. Ele sequer vai na empresa nacional e diz para ela, deixa eu ver seus produtos, deixa eu botar o seu produto como uma segunda opção. Olha, você não acha os produtos da Aquashow que tem certificado, tem nota fiscal, tem tudo. Você não acha os produtos da Aquashow em nenhuma loja a não ser a minha. Por quê? Porque as lojas não querem, acham que eu sou concorrente. O engraçado é que a XYZ importadas, as marcas assim, essas não são concorrentes deles, essas trazem dinheiro. Por que é que vender um suplemento americano para uma loja dá dinheiro, dá lucro, e vender um suplemento da Aquashow nessa loja não dá lucro? Qual a diferença? Por que ele não sequer... Eu falo isso constantemente, eu tenho grupos de lojas, eu falo, gente, eu tenho preço de atacado, não me procuram. Por que você vai comprar um skimmer ou uma luminária? Por que as lojas não ligam para mim e falam, Alberto, você está fazendo uma luminária? A gente viu aí, vamos entrar num acordo, você tem preço para atacadista da sua marca? Você não acha. Até as empresas grandes nacionais que estão entrando no mercado, onde é a loja de venda? Mercado Livre, internet, Instagram, né? Facebook, WhatsApp, porque... É difícil você entrar numa loja que venda Zet Light e pedir, você tem uma nacional legal? O cara não tem. O cara não oferece, ele não dá. O que leva uma pessoa a fazer isso? Brigas pessoais. O cara tem briga com não sei quem, aí vai e não põe a peça dele para vender. Então, isso é lastimável, isso é um tiro, literalmente, isso é um tiro no pé da empresa, dos empresários brasileiros. Porém, o lobby, a falsa venda de informação de que se você não fizer dessa forma você não tem sucesso, ela é muito forte. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Essa questão de iluminação, por exemplo, é um problema sério a nível mundial. Daria para sistemas de iluminação eficientes custarem 10 vezes menos do que está custando. Porém, a indústria, o comércio, eles querem fazer você acreditar que luminária boa custa caro. E isso não é verdade. Existe, principalmente fora do Brasil, existem opções de lâmpadas que hoje aqui as empresas nacionais não pegam porque dá menos lucro. Simples assim. O cara, então, ele eletiza. É muito fácil, sabe? Você vai em lojas assim que não são como as minhas, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de entrar nessas lojas de São Paulo. Porque a bateria de coral do cara, eu olho ali e falo, o cara investiu aqui 100 mil reais, no mínimo 100 mil reais. E eu não tenho essa coragem, pelo menos não de imediato. Por quê? Porque eu tenho algumas informações, principalmente dentro dessa questão dos excessos, que se eu falasse exatamente tudo que eu penso da forma como eu penso, não ia prestar, viu? Como eu costumo dizer. E assim, você está dosando produtos no seu aquário, você está iluminando o seu aquário, você precisa ter a tal da mão, você precisa entender que a maior parte dos problemas que a gente traz para o nosso aquário, ela é em função do excesso de aplicação daquilo que você aprende. A gente não se conforma em colocar, eu vou dar o exemplo do Aquei Iodo. O cara não se conforma em 100 litros, ele colocar 3 ml por semana, a cada 10 dias, perdão. Ele não se conforma e fala, cara, eu peguei 3 ml, olha o tamanho do aquário, 100 litros, é muito grande, só isso. Vou botar um pouquinho mais. Ele arredonda sempre para mais, sempre para mais.
ele faz isso com magnésio, ele faz isso. Ah, não. Aí veio para tentar conter um freio de mão. Isso realmente é uma coisa boa de alguns sistemas, incluindo Balin, etc., onde você é obrigado a fazer um monitoramento, onde você tem que monitorar para quê? Para evitar os excessos, principalmente para evitar os excessos. Mas é muito, muito, muito comum você ter quantidade de cálcio legal, quantidade de magnésio legal, reserva alcalina ideal, porque você está testando, né? Você está fazendo teste de tudo que você está colocando. Aí vem os plânctons da vida, os fitoplânctons, os zooplâncton, os elementos traços, os óligos elementos. Aí vem suplemento para coral, aminoácido para coral. Aí vem alimento. Nossa, a minha ideia, a minha prática, melhor dizendo, de alimentar peixe, cara, é raro. Peixe é o tipo da coisa que, se você soubesse como fazer de fato, a gente ia dar muito prejuízo para as fábricas de ração. Muito prejuízo. Porque é muito fácil alimentar um aquário, muito fácil. E eu estou falando para uso de rações de qualidade, tá? Se você não usa alimento natural, se eu morasse num litoral da vida, eu não compraria ração. Eu não compraria ração. Talvez eu tivesse para uma eventual emergência, sabe, uma coisa assim. Por quê? Porque o oceano, um Recife de coral, quem mora em Recife, Maceió, quem mora em João Pessoa, pessoal do litoral, Guarapari, sabe? Pessoal Floripa, gente que tem a praia que não é poluída e tem um costão. Num costão você acha tudo que você precisa para a alimentação dos seus animais. Mas a gente vai falar isso, os caras vão meter o cacete, como que é absurdo, porque traz parasita. Olha, aquário de água doce, meu Deus do céu, para você criar uma pirâmide alimentar num aquário de água doce, você vai em qualquer lago, qualquer beira de rio natural, onde você tenha Mato Grosso, sabe, onde você tenha lipezinho, essas coisas, aquelas plantas, folha morta, aquela lamaceiro do fundo, você pegar uma bola daquilo, botar no seu aquário no período de ciclagem, deixar aquilo funcionando, põe no microscópio, tira aquilo da lama e olha. Aquele monte de parasitinho, de verme, de não sei o que você vê, não é patológico, não são patológicos. Pelo contrário, são eles que curam, são eles que saram, são eles que tratam o seu aquário. Quando a rocha viva surgiu como um dos substratos de fixação para a montagem de aquário de coral, a gente ficava caçando a rocha, tirava a rocha do mar o mais virgem possível. Eu mergulhava, levava baldes com tampa hermética, sabe? Pegava aquele pedaço de rocha que você vê com minhoca, com verme de fogo, poliqueta, toda sorte de micro e macro-organismos que estão presentes, e faz isso. Quando eu montei a grande praia, o Big One, o grandão, lembra? O Big One? Eu não sei se eu já contei isso, toda a rocha e o cascalho de Alimeda, que era do Big One, eu não estava com dinheiro para montar o aquário na ocasião. Eu estava em transição, comprando loja, a loja não era lojista. Eu peguei esses baldes de azeitona, eu ia para a praia, sabe aquela bomba de corrupto, sabe? Eu jogava ela na areia, na maré baixona, o máximo possível, eu ia com a água na canela, quando eu via que a maré era o mais baixo, jogava lá, aspirava, botava a mãozinha lá embaixo, dentro de um baldezinho com água, fechava numa garrafa aí de 5 litros, 10 litros de água mineral bem lacrada, subia a serra, chegava dentro do balde e despejava toda aquela sujeira. Aquilo ali eu olhava, dava para ver a areia mexendo, tanto de bichinho que tinha, tanto de coisa que tinha. A rocha viva, eu lembro isso muito. Eu pegava a rocha natural, quando eu fazia viagem, eu trazia a rocha dentro de invólucro lacrado, cheio de água, sem ar, sem oxigênio. Chegava, jogava a rocha dentro desse balde e lá eu ia alimentando com um pedacinho de vongole, camarão, uma SB 2000 ligado. Eu fiquei mais de 1 ano com um balde azul, com rocha e cascalho lá dentro de Alimeda, mexendo com isso, alimentando essa biota lá dentro no escuro, tá? Só para quando eu fiz a montagem, aí eu montei, botei o camarão, tal, apaguei as HQI, na época 2 HQI de 150 watts e fiz a montagem. A partir daí, o aquário praticamente a gente ia colocando peixe, colocando bicho,
já tinha alimento, já era um aquário rico em biologia, muito rico, já é um ecossistema. Qualquer biólogo que ouvir o que eu estou falando vai contestar você se você não concorda do que eu estou falando. Isso é ciência, tá? Isso sabe, um vaso, e é possível sim você ter num aquário e dar a esse habitante a mesma qualidade de vida de um organismo no recife de coral, que é possível, e com a biodiversidade muito idêntica, porque não tem por que não ter. Porque você consegue dar uma qualidade num vaso, num jardim, tão semelhante quanto a uma floresta, não consegue? Por que você não consegue para um peixe, para um coral, para uma planta de água doce? E o problema está na mão, na dosagem, no excesso, no excesso. A maioria dos animais morrem muitas vezes porque você tem excesso de tudo, em especial excesso de suplemento, em especial excesso de alimento. É muito comum você ter problemas no seu aquário com excessos de alimento. Então a gente briga, a gente tenta trazer ao nosso seguidor a informação de que se você tiver que errar, filho, erra pela escassez para menos. Tente não errar para mais. Na dúvida, puta, eu não sei se eu devo dar. Eu vou ter um beta. Uma loja disse que eu dava 3 bolinhas, outra disse que eu dava 7. E agora? Na dúvida, dá 3. Acompanhe seu animal. Mas ele não vai passar fome? Não vai. O peixe, ele precisa de alimento constante, o tempo todo, principalmente, nos primeiros tempos de alevino, quando ele é pequeno. Nesse momento ele não tem reserva de gordura. Ele não tem reserva. É como um bebê recém-nascido, ele precisa comer mais o tempo todo. Por quê? Porque como ele não armazenou ainda nenhuma reserva energética, ele gasta aquilo para o crescimento, entendeu? Depois que você atingir um tamanho específico, o seu gasto energético, ele é direcionado ao desenvolvimento muito mais do que ao crescimento propriamente dito. Isso vale para coral também. Um coral pequenininho que ainda não está bem fixado, que precisa crescer para criar base, ele consome um pouco mais de energia para crescimento, para atingir sua biomassa ideal, do que um coral que já está formado lá há um ano e pouco. Proporcionalmente, pela área de absorção, acaba se equivalendo. Por isso que você não pode ter excesso. Ah, mas Alberto, nitrato, eu tenho nitrato. Nitrato é alimento, nitrato é vida. Aquário com nitrato 0 exige um cuidado muito mais difícil. Primeiro, é muito difícil você ter nitrato 0. E segundo, é muito mais difícil manter o nitrato 0. E terceiro, manter um animal vivo sem nitrato é muito mais difícil. Você é obrigado a estar dando input de vitamina, de aminoácidos. Você acaba virando um laboratório onde você tem que enxertar tudo e não deixa a natureza trabalhar. E para que você diminua, tire o pé do acelerador, você precisa delegar poderes à natureza. Para isso, você precisa parar de adicionar. Parar. Gente, o que eu vejo quando a pessoa entra para fazer consultoria e assessoria comigo, né? E eu olho o aquário do sujeito, eu vejo aquele monte de coisa e falo, abre o SAMP. Pá. Cara, tem SAMP que dá para montar loja. Tem SAMP que literalmente... E tem coisa... Olha, você está me ouvindo aí, tem coisa que você tem no seu SAMP que você não usou nunca. Tem coisa que está lá há 6 meses, 1 ano, você nunca usou. Comprou porque disseram que precisava. Tá cheio de aquarista nesse pé. Cheio. Eu tenho aquarista que comprou dosador e não usa. Eu tenho aquarista que comprou UV e não usa. Eu tenho aquarista que comprou ozônio e não usa. Tem aquarista que comprou skimmer. O cara, puta, aquele skimmer do tamanho de um bonde para um aquário de 50 litros. Essa semana um cara com aquário de 30. Ele me mostrou o que ele comprou. Meu Deus, eu falei, mas rapaz, 5 litros de água por semana é o que você precisa comprar para manter seu aquário 30. 5 litros. Toda semana faz CPA lá, bota lá, 5 litros. E vai seguindo, vai acompanhando. Uma boa iluminação, ok? Uma iluminação 30 watts, branco e azul, legalzinha, da Aqua Show, eu vendo. Um sistema de circulação bom, 3 vezes 4, 12, uma bomba, uma SB 1000, 1200, aí uma bomba de 1.500 litros, mais que bom.
Cascalho, não precisa ser Jauber num aquário desse. Nem tem porquê. Porque o Jauber, a função dele é exportar nitrato. Se você vai fazer uma camada muito grossa, o aquário é pequeno, perde o sentido. Nesse caso, você não vai gastar com cálcio, com magnésio, com banco. Você não vai gastar com nada disso, gente. Você vai gastar com água. Comprar uma água RODI. Isso precisa, qualquer que seja o tamanho do aquário. Uma água doce de qualidade, uma água salgada, bem feita na densidade, salinidade correta. E 5 litros toda semana. Pronto! Você tem LPS, SPS, soft, anêmia, você tem o bicho, você tem o cão lá dentro. Desde que você não suje o seu aquário, desde que você segure sua mão na hora de alimentar e entenda que peixe não precisa botar comida 2 vezes por dia, todo dia. Hoje eu alimento meus peixes 3 vezes por semana, no máximo 3 vezes por semana. Não existe essa necessidade. Quando você dá um input, e é por isso que muitos aquários não conseguem ficar bem, porque a pessoa não para de sujar, não para de cometer excessos no aquário. E a falta, quando você erra para menos, a correção, ela é muito mais simples, ela é mais fácil, ela é visível na maior parte das vezes. Então parta da premissa, tem um vídeo de quando é que eu sei que o meu aquário está pronto para receber vidas. Tem um vídeo desse no meu canal. Quando você montar o aquário seguindo as orientações do sistema eleito, no caso, o sistema Alberto Bacelar Aquashow, compatibilidade luminosa, tá certo? Tá. Fonte de água doce, tá certo? Tá. Fonte de água salgada, tá certo? Tá. Quantidade de rocha, tá certo? Tá. Quantidade de cascalho, está certo? Tá. Skimmer compatível com o sistema, está certo? Está. Circulação, volume de litros hora, compatível com aquilo que o Alberto ensina. Está certo? Está. Fiz tudo isso, montei, esperei os 30 dias de ciclagem, fiz a troca da água, seu aquário está pronto. Então vou lá e ó, tuxo o bicho lá dentro. Aí toma, aí green stapole, trumpet, bota o metálico, bota o frog, amamense, bota, né? Aí, meu Deus, não dá, gente, não dá. Você criou um planeta, você precisa esperar a velocidade de aceitação do organismo para que ele amadureça, para que ele cresça. E é nesse ponto onde excesso ou escassez peque pela falta, não pelo excesso. Porque a falta, se a comida você fez, ela não está muito boa de sal, pegar o saleiro, dar uma pitadinha, misturar, provar, melhorou. Agora, salgou, filho, a desgraça vai vir feia, né? É pressão, é colesterol, né? E aí vai. A alimentação, o excesso é muito mais danoso do que a falta. O seu corpo, ele aprende a se condicionar tanto quanto o excesso, ele também aprende. Mas ele produz reserva, ele produz gordura. E isso traz consequências muito mais desastrosas. Então, encontrar o ponto de equilíbrio, o compromisso do seu aquário, que requer uma série de hobbies dentro do hobby, como diz meu querido Alex Corrêa. Tudo bom, Alex? Saudade. Tudo isso envolve uma série de bom senso, ponderações de forma inteligente, de forma adequada, para que você não caia na lábia de uma indústria que quer te empurrar, quer te vender um monte de coisa que você não vai servir para nada, não vai usar e que só vai servir para prejudicar mais o seu sistema. É aquela história, sabe, do cara tomar um remédio, mas o remédio faz tão mal que ele é obrigado a tomar um remédio por remédio que tem como consequência acabar com o rim. Sabe? Você está com problema de dor de cabeça, aí tu toma o remédio para dor de cabeça, mas o remédio ataca o estômago. Aí tu toma um remédio para resolver o estômago, mas esse remédio ataca o fígado. Aí tu toma um para arrumar o fígado, porém esse vai danar teu rim. Aí você é obrigado a tomar um remédio para o rim. Então uma dor de cabeça que se resumia no relax, para, desliga, ouve mais do que fala. Parou? Muitas vezes sai muito mais barato do que a sequência de 5 medicações que você teve que tomar. Ou o bom senso, né? O bom senso, é claro.
nós estamos generalizando algo de forma a pontuar uma questão, tá bom? Não quero que os médicos, os enfermeiros, o pessoal da indústria venham dizer, falou mal do remédio, não é para tomar remédio que vai ficar doente. Não é isso que eu estou falando, gente. Hoje está difícil. Hoje tudo que a gente vai falar, né? Você tem que falar, ó, veja bem, veja bem. Enfim, eu peço que vocês entendam que o propósito maior do nosso papo, do nosso bate-papo, é fazer com que você entenda que não exagere em nada do que você está fazendo. Procure esse negócio de quanto mais melhor, né? O skimmer quanto maior melhor. A circulação quanto mais melhor. Iluminação quanto mais melhor. A gente ouve muito isso, muito isso. E isso fica no subconsciente do ser humano, isso é científico, tá? Da carência. O ser humano tem medo, né? Nós trazemos aí das gerações anteriores, pós-guerra, pós-escravizados, né? Todo esse contexto que nós temos da espécie humana, sabe? De batalhar pela sobrevivência. Então o medo da falta, o medo de não ter, faz com que a gente leve ao armazenamento indevido. Sabe? A gente paga muitas vezes mais caro só porque a gente quer guardar algo, porque a gente tem medo de ficar sem. Então é preciso ter controle, né? O consumo exagerado, aquela pessoa que tem compulsão em compra. Ela tem tanto medo, isso aí é patológico, tá? E tem tratamento para esse tipo de coisa, inclusive para o aquário. Dar comida demais para os peixes, isso é uma atitude patológica. Botar comida demais, comprar produto demais, sabe? O hobby, seja ele qual for, mesmo os hobbies dentro do hobby, eles existem. Hobby é um termo utilizado que serve para relaxar, para que você saia da sua rotina de esforço, de desgaste físico e emocional e encontre nessa atividade uma forma prazerosa de desligar a velocidade da luz, de sair desse turbilhão do dia a dia. E as pessoas estão tão viciadas em adrenalina nesse sentido, que ela acaba adquirindo o hobby no intuito e faz do hobby algo mais difícil. Eu estou com um cara que eu estou orientando ele, meu Deus do céu. Sabe aquela pergunta uma atrás da outra? Sabe aquela pessoa que ele pergunta assim, Alberto, como é seu nome todo? É Alberto José de Freitas. E quantos anos você tem? Ele não espera você terminar. Ele não está nem ouvindo. Você está falando com ele faz uma pergunta, você vai dizer, o que acontece aqui, gente, com isso? O cara vem fazer uma pergunta de aquário, fala, olha, Alberto, eu estou com um problema de algo, tá? Quantos watts tem sua iluminação? Eu tenho iluminação de 40 watts, o aquário tem 100 litros. Que iluminação que é? Ela mostra. Aí tem 2 lâmpadas vermelhas, uma lâmpada verde, uma lâmpada amarela. Os 40 watts, tirando essas daí que só serve para dar alga, né? Sobra 30 watts. Eu falo, olha, eu vou tentar te fazer entender uma coisa. A iluminação que você tem, ela não é condizente com o teu sistema. Então, Alberto, mas é porque assim, será que eu estou dando comida demais? Aí eu paro, sabe? Cara, você entendeu que a sua luminária não presta? Você teria que trocar de luminária? Ele não entende. Você sabe por quê? Porque ele não quer trocar. Ele acha que aquele comprou, ele já gastou, eu vou gastar de novo. O subconsciente do cara, quando você dá a solução, mas a solução não é a que ele quer, ele não ouve. Entra aqui, sai aqui, sabe? Ele quer que você diga a ele o seguinte. Tá vendo isso aqui? Pinga lá, 4 vezes por dia no seu aquário, está resolvido. Obrigado. Ele não quer corrigir circulação, ele não quer corrigir iluminação, ele não quer corrigir forma de alimentar, ele não quer corrigir a qualidade da água doce, ele usa só água do filtro, água de poço, água de resina. Ele não quer. Ele quer que você diga a ele que ele vai resolver se ele comprar mais alguma coisa que não seja, sabe, aquilo que ele já tem, aquilo que ele acredita, aquilo. Mas me disseram, me falaram, me ensinaram, desde sempre eu venho fazendo assim, e desde sempre vem dando errado. Mas mesmo assim o cara não muda. Percebeu? E vocês têm amigos assim. Vocês têm gente, amigo, parente, pai, mãe, tio, irmão, esposo, esposa, né? O cara pergunta para você, vai falar, a pessoa tá em Nárnia, né? Ela tá em Nárnia. Ela não tá prestando atenção, né? E a gente vai ficando experiente na vida, né?
Eu começo. Primeira pergunta, o cara mostra esse sintoma. Segunda pergunta, aí eu tento. Segunda pergunta, o cara volta nesse comportamento. Eu simplesmente lavo as mãos, eu desisto. Não, tudo bem. Fala, olha, eu vou te falar a verdade, cara. Diminui a quantidade de alimento. Você precisa trocar a luz e melhorar a tua água, tá? Mas diminui a quantidade de alimento, vê se vai resolver. Não vai. E aí ele vai sair daqui e ele vai falar um monte que foi na loja e não resolveu. Até que alguém vai mandar ele resetar o aquário e tome gastar, tome gastar, tome gastar. É mais um infeliz no hobby. Não é isso? Temos o livro. Gente, o like. Vamos dar o like, pelo amor de Deus. Dá o like para ajudar o canal, gente. Eu peço encarecidamente isso. Tá bom? Temos o livro. Temos toda a linha de suplementos Aquashow Aquários, tá? Temos o grupo VIP. Temos o curso básico de aquarismo. Tudo isso que eu estou falando é só clicar no link que está aí ó, na descrição. Eu vou pôr inclusive o Linktree aí para vocês terem acesso fácil. Lá está sempre atualizado, né, as promoções e tudo mais. CNAM, Congresso Nacional de Aquarismo Marinho, dias 3 e 4 de junho em Gaeiras, Óbidos, Portugal. Estaremos presentes com toda certeza. Tá bom? Fechou? Fechou. Vamos lá. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa. Obrigado a vocês, pessoal. Tchau e até breve. Fui!